Fala aí, moçada, tudo bem? Olha, ele aí de volta, professor Laurence na área. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo maravilha? Bom, então é o seguinte, nós temos ainda, o tema chamado lá de relações métricas lá no triângulo retângulo, tá? Mas o que ficou faltando então para a gente trabalhar? Nós trabalhamos para você observar, gente, para você lembrar na questão aí, do seno, lei dos senos, lei dos cossenos. Então, lei dos senos era relações com dois lados, dois ângulos notáveis, né? Lei dos cossenos era aquela relação de, num triângulo qualquer, você ter, por exemplo, a relação de um ângulo conhecido com os três lados, né? Que eram relações. Aonde? Lá no triângulo. Bom, mas lembre-se, pessoal, tanto o seno quanto o cosseno eram relações que eram válidas sempre para qualquer triângulo. O triângulo pode ser um triângulo qualquer, um triângulo equilátero, né, um triângulo retângulo, beleza. São questões ou são fórmulas gerais para triângulo qualquer. Para hoje nós teremos um trabalho bem específico. Inclusive é nesse tema de hoje, né, que é chamado de triângulo retângulo, que vai aparecer uma fórmula super conhecida, que você já conhece, que é um teorema super famoso na matemática e na geometria, né, que é super relacionado com os triângulos da aula de hoje, os triângulos retângulos, né? Então vamos lá. Na questão então da aula de hoje nós temos então um tema chamado então de triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo. Esse retângulo do tema triângulo, ele vem, por exemplo, de ângulo reto, né? Então tá aqui, ó. Tema de hoje é um triângulo retângulo. Ó, retângulo vem de reto. O que é um ângulo reto? Olha, um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. É isso. Então quando você fala em triângulo retângulo, você lembra do ângulo de 90 graus, ou seja, do ângulo reto. Vou fazer para você aqui, gente, um esboço de um triângulo retângulo aqui, tá? Então, por exemplo, você tem, por exemplo, um triângulo retângulo, que é na verdade, um triângulo super conhecido e trabalhado, pessoal, na geometria, que ele tem muito a ver com o nosso dia a dia, tá? Então, esse é o triângulo retângulo, tá? É um triângulo onde aparece este símbolo aqui, né? Que é um quadradinho com um ponto. Esse quadradinho com um ponto aqui, gente, ele indica que é o 90 graus ali, tá? 90 graus. Bom, vamos agora reconhecer os elementos que você tem nesse triângulo. Veja, nesse triângulo retângulo, você tem então um ângulo de 90 graus, tá? Esses outros dois ângulos aqui, eu vou chamar, por exemplo, de ângulo alfa e ângulo, por exemplo, beta aqui. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então isso acarreta, por exemplo, que se aqui é 90 graus, sempre esses outros dois ângulos alfa e beta, eles são chamados, pessoal, de ângulos complementares, né? Qual que é o conceito de ângulo complementar? É que a soma deles totaliza um 90 graus, né? São chamados de ângulos complementares. Mas legal, eu quero chegar aonde com esse triângulo? Nas nomenclaturas, tá? Nos nomes. Vejamos aqui, ó. Nesse triângulo retângulo, triângulo, três ângulos, três lados, nós temos então três lados, tá? Eu vou então colocar o primeiro lado aqui chamado de lado A, né? Nós temos, por exemplo, aqui o lado B e aqui, por exemplo, o lado C. Gente, num triângulo retângulo, os lados, né, esses ladinhos aqui, ó, eles vão ter nomes específicos. Você lembra disso? Né? Então nós temos, por exemplo, este lado A, que é um nome super conhecido que você lembra. Este A era chamado, ou é chamado no caso, de hipotenusa. É chamado de hipotenusa, tá? Gente, a hipotenusa, ao meu ver, né, é o lado mais importante desse triângulo retângulo. Porque a hipotenusa, ela sempre vai ser o maior dos três lados, tá? Não se esqueçam, a hipotenusa, ela sempre vai ser o maior dos lados, tá? Sempre o maiorzão, sempre o grandão é a hipotenusa, maior dos lados. Tá? Então, por exemplo, numa questão que você tenha lá de um triângulo retângulo, no qual, por exemplo, a questão te passa os três lados ali, não se esqueçam, o maior valor, a maior medida, sempre vai ser a hipotenusa, tá? E essa hipotenusa, para você localizá-la no triângulo retângulo, é o lado que está sempre em frente ao ângulo reto. Tá? É sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Esse é o reconhecimento. Porque o triângulo ele poderia estar, gente, meio que diferente, né? Numa posição diferente. Por exemplo, assim, ó.
Podia estar assim, né? Então, se for, por exemplo, 90 graus aqui, aqui está a hipotenusa. Está sempre o quê? Na frente, sempre em frente ou oposto, isso pensando em linguagem matemática, né? Está sempre oposto ao ângulo reto, sempre na frente do ângulo de 90 graus. Legal. Bom, nós temos agora também aqui, gente, esses outros dois lados, tá? O lado, por exemplo, B e o lado C. Esses dois lados restantes são chamados do quê? De catetos, né? Então, por exemplo, aqui você tem aqui o cateto B, então chama então de cateto B, né? E nós temos também nessa figura, só para você relembrar, esse cateto C, né? Então, essa é a estrutura, gente, de um triângulo, né? Um triângulo retângulo, que é o cateto, por exemplo, chamado de cateto C. Notem, gente, que os catetos, nesse caso o B e o C, eles sempre são perpendiculares, tá? Então, para você localizar os catetos no triângulo retângulo, basta você verificar quais são os lados perpendiculares. Laurence, o que é perpendicular em geometria? Lados, são no caso lados que formam 90 graus, tá? Ser perpendicular é o que? É formar 90 graus. Então, características, os catetos, eles são perpendiculares e a hipotenusa sempre é maior, tá? E a localização da hipotenusa sempre aonde? Em frente, sempre oposto ao ângulo reto, tá? Então, essa é a estrutura, gente, de um triângulo chamado de triângulo retângulo, né? Temos os catetos e temos, por exemplo, a hipotenusa. Lembrando que nessa figura, gente, não podemos caracterizar que este cateto é igual a esse cateto. Nem sempre isso acontece. Podem ser iguais? Pode. O triângulo retângulo pode ser isósceles, tá? Mas nem sempre. É por isso que eu chamei de cateto B e aqui cateto C, tá? Ora, podem ser iguais, mas também podem ser diferentes. Não há essa regra, né? Não é necessariamente valores de cateto sempre iguais, tá? Não é sempre isósceles que é a regra, tá? Mas vamos em diante, pessoal. Sempre que você fala num triângulo retângulo, né? Quando você faz uma relação, há uma fórmula super conhecida, que é um teorema, né? E essa fórmula, ela sempre está relacionando os três lados do triângulo retângulo, tá? Sempre relaciona. Então essa relação é o seguinte, essa fórmula fala aqui, se você pegar a medida da hipotenusa e elevar ao quadrado, isso aqui vai ser equivalente à soma dos quadrados dos catetos, tá? Soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse teorema, ele é super famoso, que é o chamado teorema de Pitágoras, né? Essa fórmula, gente, ela é muito antiga, ela é utilizada, né, para muito antigamente mesmo, né? Então, na época que o pessoal fazia ainda as medições de terra, já tínhamos indícios ali do teorema de Pitágoras, tá? Mas vamos lá. Então, vejam que nessa fórmula aqui, ó, nós temos um nome. Esse nome é chamado de teorema de Pitágoras, tá? É o teorema de Pitágoras, onde, por exemplo, você tem aí, esse teorema de Pitágoras, uma relação, tá, pessoal, entre os três lados do triângulo retângulo, tá? Teorema de Pitágoras, relação entre os três lados. Lembre-se, só vale para triângulo retângulo, tá? Então, quando você for fazer a aplicação, você precisa de hipotenusa e de catetos. E para ser um triângulo retângulo, os catetos 90 graus, perpendiculares, tá? Sendo um triângulo retângulo, legal, nós podemos utilizar então esse famoso teorema de Pitágoras, ok? Bom, vamos lá. Então, seja um ABC um triângulo retângulo, tá? Então, nós temos um problema aqui no triângulo retângulo, seja um ABC um triângulo retângulo, cujos lados são 3, 4 e x. Se x é a medida do maior, tá? Desses três lados ali, qual que é o valor do x? Gente, então uma questão aí de triângulo retângulo. E ele falou para nós se x é o lado maior, tá? Então, se x é o lado maior, ele falou que o x é a hipotenusa, né? Que o x vai ser a hipotenusa. Então, que tal fazer o desenho para vocês? É uma questão que você não tem a figura, mas você consegue entender e imaginar como é que seria essa figura, tá? Então, vejamos aqui, ó. Seja ABC um triângulo retângulo, tá? Cujos lados são 3, 4 e x. O x é o lado maior. Então, já reconheça que o x vai ser a hipotenusa. Entende isso? Beleza? E os outros dois lados, tanto faz agora, um é 3, outro, por exemplo, é 4. Poderia ser 4 e 3, tanto faz a ordem. O importante para nós, quando você faz a aplicação do teorema de Pitágoras, né, é que a hipotenusa se destaque, tá? Que seria, por exemplo, o lado maior. Os demais, que é o 3 e 4, 4 e 3, não tem nenhum problema na questão do triângulo, tá? Bom, então,
Para encontrar o valor do x, teorema de Pitágoras. Né? Então, o x elevado ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, hipotenusa elevado ao quadrado, vai ser equivalente à soma dos quadrados dos catetos. Né? X quadrado é igual a 3 quadrado mais 4 elevado ao quadrado. Então, x elevado ao quadrado vai ser equivalente a 9 mais o número 16. O x elevado ao quadrado vai ser equivalente ao número 25, né, que é o 9 mais 16. Se de um lado você tem um valor elevado ao quadrado, você passa para o outro lado como raiz quadrada. Né? Então aqui, ó, x vai ser equivalente ao número raiz de 25, cujo número aqui, que beleza, é equivalente a 5, tá? Então, gente, já esse triângulo foi proposto para vocês de forma proposital, sabe por quê? Porque esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo super notável, né? Um triângulo chamado triângulo pitagórico. Né? Então, se você tem já, para muitos alunos que já conhecem essa relação do triângulo pitagórico, se você tem 3, 4, que são os menores lados, o maior é 5. Né? Se você tem um triângulo retângulo, lado 4, 5, o menor é 3. É um pitagórico, né? Então você pode fazer já conta de cabeça. É uma consequência, né, desse teorema de Pitágoras. Triângulo pitagórico são os triângulos chamados de notáveis. Quando você olha, você nota e já tem a resposta já, né, na ponta da língua. E claro, você pode ter um triângulo notável, pitagórico, proporcional. Tipo 30, 40, 50, né? 300, 400, 500. São valores que você já pode ter esse triângulo notável, né? E os seus proporcionais. Beleza? Então vamos lá, encontre a medida do terceiro lado. Agora ficou simples, né? Quando você tem a figura, fica mais fácil ainda. Tá? Então veja que nessa figurinha aqui, nós temos que o valor do 20 é a hipotenusa, tá? São 20 metros. E, por exemplo, um dos catetos é 10 metros. A pergunta, então, qual seria o terceiro lado? Que seria, por exemplo, chamar de x, que é um outro cateto. Tá? Então, pelo teorema de Pitágoras, você começa sempre pela hipotenusa. Começar pela hipotenusa. Então, o 20 elevado ao quadrado vai ser equivalente a 10 ao quadrado, mais o valor, então, do x elevado ao quadrado. Então, nessa equação, vamos encontrar o valor do x. Bom, 20 ao quadrado, você tem o valor de 400, que vai ser igual a 10 ao quadrado é o número 100, mais o valor, então, do x elevado ao quadrado. Né? Às vezes, quando você faz uma conta como essa, você pensa, nossa, mas não vai dar um cálculo certo, uma raiz exata. Não tem problema, deixa em função da raiz. Né? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, 400 menos o número 100, que vai ser igual a x elevado ao quadrado. 400 menos 100, você tem 300. Ó, então, x ao quadrado vai ser equivalente ao número 300. Se de um lado você tem elevado ao quadrado, você passa para o outro lado como raiz quadrada. Então, o x vai ser equivalente a mais ou menos raiz quadrada de 300. Lembrando que o x é uma medida, então você descarta a parte negativa. Tá? Então, o x vai ser igual, se caso você queira simplificar essa raiz quadrada, que tal você escrever o 300 como se fosse um 3 multiplicado por 100? Né? Então aí você calcula a raiz quadrada de 100, que é uma raiz exata, né? Então o x vai ser igual a raiz quadrada de 100 é 10. O 3, como você não consegue encontrar a raiz, ele fica lá dentro, tá? Então ficou 10 raiz de 3 metros. A partir então do teorema de Pitágoras, nós encontramos o valor desse x, tá? Então uma aplicabilidade bastante bacana pra gente na questão de geometria é o triângulo retângulo, tá? Porque pro dia a dia você tem muitas situações, né? Por exemplo, a altura de poste, que forma 90 graus com a base, né? A altura, por exemplo, de prédios, pessoas, enfim. Então é uma situação que você consegue com o dia a dia, né, gente, fazer a relação para relacionar os três lados do triângulo do tipo retângulo. Beleza? Então tá certo, gente. Mais uma aulinha, teorema de Pitágoras. Até o próximo encontro. Tchau, gente!